pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à estreia da Dona Matuta 2020. Para quem não me conhece, eu me chamo Van Baster, faço parte da Dona Matuta há 9 anos, sou componente, colaborador, atualmente faço parte do grupo de mídia e marketing, juntamente com Gabriel, Thales e George. E hoje queremos mostrar para vocês o que é o nosso espetáculo 2020. Como todos sabem, estamos vivendo um momento de pandemia no mundo e infelizmente precisamos cancelar o nosso São João, mas a Dona Matuta escolheu mostrar o seu espetáculo 2020. Então hoje traremos um pouco sobre o roteiro do espetáculo, sobre o texto e sobre o casal de noivos. Então assim, vocês vão conhecer a base estrutural do que seria o nosso espetáculo. No próximo final de semana traremos a estética do nosso espetáculo. No último final de semana traremos as coreografias e as músicas. Então espero que vocês curtam, que vocês gostem e é isso. Fala galera, eu sou Thales Bonfim, faço parte da equipe de comunicação e mídia da quadrilha Dona Matuta, junto com os demais meninos que também fazem esse grupo muito forte no ciclo junino. Tivemos muitas dificuldades, principalmente agora. Tínhamos planejado grandes conteúdos para as nossas redes sociais e todo o envolvimento de marketing, junto com os componentes e a direção da quadrilha, mas que infelizmente tivemos que, de certa forma, estabilizar por conta dessa pandemia. E como vocês sabem, a Dona Matuta ela é uma quadrilha muito forte dentro da comunicação. É uma quadrilha que motiva bastante as pessoas de dentro e de fora. A gente decidiu realizar a estreia da gente, que ia ser em 2020, no mesmo período, e etc, etc. No mesmo período não, em junho, quer dizer. Mas que a gente precisava mostrar. O espetáculo estava pronto, as músicas, planejamentos estratégicos. Mesmo que seja virtual, a Dona Matuta vai realizar a estreia dela. A gente criou uma música nova elaborada pela Dona Matuta. A gente pediu que a direção criasse um texto de motivação para vocês, né? Que foi aquele que Serginho, George e Catuxa fizeram. Todos esses conteúdos que vocês estão vendo foi uma forma de a gente se aproximar cada vez mais de vocês. Não é só aparecer só no ciclo junino, não. A Dona Matuta é uma quadrilha que produz o ano inteiro para todo mundo, tanto de dentro e de fora da quadrilha. Para 2021, a gente espera fazer o dobro do que a gente está fazendo agora. Vai vir muita coisa nova, afinal, são os 15 anos da Dona Matuta. E vocês só tem que esperar. A gente vai produzir muitos conteúdos legais e, acima de tudo, criatividade. Afinal, é a diferenciada. Não, corta isso. Boa noite, pessoal. A gente está aqui no nosso primeiro encontro de uma série de encontros que vamos fazer no mês de junho para apresentar, né, o que seria o espetáculo da Dona Matuta para 2020, porque em 2021 a gente vai completar, a Dona Matuta completa 15 anos, e aí por esse motivo, né, por essa marcação de tempo muito especial, a gente não vai utilizar, escolheu não utilizar esse tema de 2020 para 2021, porque como o momento é muito especial, a gente também precisaria de um tema pensado especialmente para os 15 anos. Então, para quem não me conhece, eu sou George Araújo, um dos coordenadores da quadrilha Dona Matuta, né, e uma das pessoas importantíssimas para mim e para a Dona Matuta nesse processo de construção é Eduardo Andrade, que está aqui comigo hoje para compartilhar desse momento com vocês. Então eu passo a palavra para Eduardo. Boa noite, gente. A Dona Matuta é uma quadrilha muito inquieta, como todo mundo sabe. A gente tem uma linha de pensamento bem diferente das demais quadrilhas em relação a tema. E George, a gente sempre vai aos arraiais e fica observando o São João no Nordeste como um todo. E uma delas foi a gente perceber que algumas quadrilhas estavam falando de temas variados, mas que não falava de São João. O que falta no São João, no Nordeste? Eram apenas então temáticas para espetáculos de dança, justo, mas que não representavam, não falavam, não faziam parte do ciclo junino do que o Nordeste está acostumado, sobretudo o Nordeste, está acostumado a vivenciar. A gente vinha em 2020, 2019 com um tema, né, muito político,
que fazer parte do momento do Brasil naquela história toda. E em 2020 a gente queria fazer algo mais festivo, né? Mais a cara da Dona Matuta, criar uma relação de um vínculo maior, mas ligado também à tradição. E pensando no que o São João representa para o nordestino como um todo. Dona Matuta, de Fato e de Direito, foi um espetáculo que ele também, assim, só podia acontecer naquele momento, porque falava num contexto político muito particular, né? E foi um espetáculo para nós, assim, arrebatador, porque ele contava uma história, porque ele era um espetáculo muito forte, porque ele conseguia envolver uma identidade nordestina muito grande, e a gente precisava, né, em 2020, trazer um espetáculo, como o Eduardo falou, que de repente pudesse fazer um contraponto com o que foi apresentado em 2019. O que é que não pode faltar no São João do Nordeste? Então, a música que nos inspirou é a Festa do Milho. Então, a música é uma composição do Luiz Gonzaga, como o Gerard falou, e diz assim: o sertanejo festeja a grande festa do milho, alegre igual a mamãe que quer voltar ao seu filho. Em março, queima o roçado, a 19 ele planta, a terra já está molhada, ligeiro o milho levanta. Dá uma limpa em abril, em maio solta o pendão. Já todo embonecado, prontinho para o São João. No dia de Santo Antônio, já tem fogueira queimando, o milho já está maduro. Na palha vai se assando. No São João e São Pedro, a festa de maior brilho, porque a pamonha e a canjica completam a festa do milho. A gente poderia escolher, inclusive, qualquer ponto que tivesse vindo aí dessa música para a gente poder desenvolver o tema. E acho que a gente até marca, assim, a música marca a questão do brilho, né? Acho que a palavra brilho aqui não vai só para o figurino luxuoso, né? Cheio de brilho, cheio de strass, mas o brilho do São João. Tem alegria, que tem povo na rua, que tem congregação. Na verdade, eu acho que o brilho está também muito conectado com o aspecto da riqueza para o nordestino, para o sertanejo, né, que não está ligado à riqueza literal material, né, do aspecto, como você falou, das pedras ou de algo relacionado com o dinheiro, mas sim a riqueza da fartura, né, da felicidade, da comemoração coletiva dessa festa que é o São João. O concurso de rainhas, né, que em alguns lugares é feito pela mulher mais bela de representação da cidade, e que nas escolas isso foi adaptado para a venda dos bilhetes em forma de milho, como se fossem os grãos do milho, né? E quem mais conseguisse vender mais bilhetes seria realmente eleita a rainha. Tem em São João e outros estados, mas a gente sabe que no Nordeste isso acontece de uma maneira diferenciada. E nesse processo que a gente está passando agora da pandemia, a gente está sentindo isso na pele, né? Sentindo essa falta do São João. Saber que ele vai acontecer, mas de uma maneira diferenciada, de maneira que o brilho que a gente esperava, ele foi um pouco ofuscado pela pandemia, mas ele vai acontecer de alguma forma. Pensar na festa do milho, né, que é o título da música, seria compreender as fases de um processo, né? Então, quando a gente fala nesse contexto de círculo, né, nessa relação de vida e morte, a gente entende que o espetáculo, ele artisticamente falando, ele é dividido em algumas partes, né, que a gente precisa considerar. Então, para a gente poder entender essa história que a gente quer contar, que não é especificamente sobre a festa do milho. A gente não vai falar só, eu cheguei e no São João a gente vai ter canjica, milho e pamonha. Não é disso que a gente vai falar. Mas esses elementos eles iam aparecer traduzidos, né, nos aspectos estéticos da quadrilha, logicamente. E isso se rebate no aspecto social, que é sobre a questão do comportamento, sobre como a gente zela, né, pela semente que a gente planta. Então isso a gente trazia para ser trabalhado nos componentes internamente da quadrilha. Então, o que é que você espera do outro que está dançando do seu lado, né? Então era um trabalho que era muito mais coletivo, expansivo, né? Ele se estendia para além de contação de uma história. Esse é o tema do Dona Matuta em 2020. Dona Matuta, a festa de maior brilho. Então a gente dividiu o espetáculo todo em 4 partes.
falando um pouquinho sobre cada momento, então o sertanejo festeja a grande festa do milho, alegre igual a mamãe ao ver voltar o seu filho. Então esse festejar é igual a fazer festa, né, que é o perfil do espetáculo, que é o perfil da Dona Matuta, e esperar o momento, né, do giro do ciclo, entender esse processo de gestação e essa espera na fé. Era como se fosse a preparação, né, desse momento, desse momento de plantar, de pegar a semente e inserir essa semente nessa terra fértil, nessa terra de esperança. O momento 2 aí, eu plantei meu milho todo no dia de São José, então assim, todo mundo conhece São José pelo santo da fertilidade. Uma pergunta que a gente fazia, né, que a gente ia traduzir essa pergunta dentro do espetáculo. Então, quem é que disse que a gente deve plantar esse milho no dia de São José, na verdade, né? Quem é que disse? Na verdade, quem fala sobre isso é a nossa fé. Todos os elementos do espetáculo, eles iam traduzir esse momento da fé, traduzir esse momento do trabalho, ou seja, eu estou plantando a minha semente naquele dia. A relação também com o trabalhador do campo, né? Do trabalho, do homem braçal. Então, a gente está pensando na relação da fé, do trabalho e desse homem conectado nessa relação. Porque naquele dia ali que vai minar a colheita boa. Então, ligando as duas coisas, né? A fé e o trabalho. E para finalizar, o que não podia faltar é a chuva, que a gente chamou de chuva de alegria. Com certeza, né? Serginho aí sugeriu fazer uma releitura dessa música e coreograficamente o pessoal arrasou, né? Eles vão poder falar um pouquinho sobre isso também nos próximos sábados, quando for falar de música e coreografia. E tá chovendo, viu, gente? Tá chovendo. Agora, as bênçãos. Agora, nesse momento, tá chovendo aqui no nosso ambiente. E aí, o terceiro momento seria o Santo Antônio, né? Ou seja, no dia de Santo Antônio já tem fogueira queimando, então exatamente nesse momento do Santo Antônio a gente ia trazer o contexto do casamento. Isso. Né? Então, o texto do casamento está conectado com essa relação de vida e morte. A gente não havia pensado ainda, Eduardo. Não tinha pensado como construir textualmente, né, o casamento, mas a gente tinha a ideia de que seria nesse momento. Trata da relação, tanto da questão do milho, mas também questão amorosa, afetividade. Então, ia ter um enlace nesse momento. Né? Esse santo que representa isso, a espera, as pessoas até colocam o santo de cabeça para baixo, fazem várias simpatias nesse momento. A história do pendão, que já vai se anunciando aí no dia de Santo Antônio, que inclusive é o dia do meu aniversário, dia 12 de junho, 12 para 13, né? Então a gente, nesse momento, ia falar sobre os milhos embonecando, então as bonequinhas do milho, né? Que todo mundo já brincou um dia. E também por isso foi escolhido o casal de noivo da gente esse ano. Mas eu acho que já que a gente está falando do casamento, já que você citou de Caio e Ellen, a gente poderia então agora escutar eles falarem um pouquinho aí pra gente. Nesse vídeo, conversar, dialogar um pouquinho com vocês sobre esse ano, né, de 2020. Como foi nossa experiência, como foi entregue, né, o papel de noivo, o cargo de noivo da Dona Matuta pra gente. É que ela vem inovando cada ano. Ela tem uma forma diferente de colocar as pessoas no lugar. Fizeram esse ano dividindo a quadrilha em vários grupos. E nesses grupos, cada grupo ele deveria plantar, né, Caio? Plantar no vaso algo que queria levar para o nosso São João de 2020, para a nossa vida, né? E assim, foi muito bacana porque eu acho que na maioria dos grupos, ou em todos eles, tinha a palavra superação, que é uma coisa que a Dona Matuta já vem fazendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, se superando, trazendo muita garra, muita papéis, o nosso nome atrás e uma numeração na frente. E o que é interessante é que minha numeração não batia com a de Ellen. Isso foi muito interessante, gente, porque na minha cabeça, na hora, veio, meu Deus, eu não vou dançar com o Caio. Não era nem o número após e nem o número anterior. Então, Não assim, tinha uma ligação. Não tinha ligação. Isso era interessante, minha gente. Pra vocês verem como eu sou demente, George, ele tava no meio, ele chamou o meu número e o de Caio. Pra vocês terem noção, como eu não tava esperando esse momento, eu nem olhei pro papel. Eu deixei o papel embaixo do braço e fiquei esperando pra ver quem eram os noivos. Ai, Caio começou a andar pro meio do círculo e eu fiquei meio. E aí a gente entendeu que era a gente, né? Chamaram a gente, os nomes. Caio e Ellen, que vai estar na frente desse batalhão. Na verdade, a gente vai estar no meio do batalhão. Com certeza. E foi muito bacana, aquela emoção ali. Minha família estava lá, minha família sempre está lá nos ensaios. E nesse dia exatamente ela estava lá. E foi histórico, foi lindo. Minha família desceu, a gente se abraçou, abraçado pela quadrilha, soltou o hino, a gente cantou, chorou, vibrou.
E foi um momento lindo, histórico, eu acho que perfeito. o mais bacana também foi um domingo depois, né, que a gente já chegou como noivo. Foi muito bem recepcionado pelo pessoal, o pessoal vibrou muito com a ida da gente. E a sensação, não tem como descrever essa sensação, né, Caio? Porque foram momentos incríveis que a gente passou. E até hoje, né? Eu acho que essa temática, ela trouxe pra gente muita coisa bacana, né? Que o que a gente planta lá atrás, ou o que a gente planta durante os ensaios, a gente consegue colher. E até hoje a gente colhe o carinho, o amor, a atenção Mas das a gente pessoas. tem que pensar agora em cuidar dos nossos, né? Em cuidar da nossa família, em cuidar de todo mundo, né? E em 2021 nós vamos pegar esse sentimento guardado, essa vontade de vestir a saia, de rodar, de Eu boto o girar. chapéu. Vamos pegar esse sentimento, colocar pra fora, botar tudo que nós estamos sentindo, né, nesse momento. Isso. E assim, esse sentimento está guardado dentro da E gente, mas está agradecer também, vivo. né, a oportunidade, a confiança de todos os diretores que nos deram esse cargo, né? Isso. E é isso. O nosso muito obrigado. E tchau, tchau, gente. Tchau, um beijo! A belezura de casal, coisas lindas, né? Que a família Menezes, inclusive um beijo para a família Menezes. A família Menezes tem um ciclo junino realmente que vivencia o São João. Então, por que não representar um casal de noivos da Dona Matuta em 2019 e 2020, né, para esse ano, essa construção de um ciclo em que Caio começou a dançar criança junto com Ellen também, depois tornou-se uma quadrilha um pouquinho mais adolescente e agora está na quadrilha adulta. Então tem um ciclo, né, de junino, de construção. Então bacana aí. E a gente, quando escolhe realmente o casal de noivo para a quadrilha, porque a gente acredita toda a nossa confiança nesse casal e a gente tem certeza de que foi a melhor escolha para esse momento. E eu acho que esse casal realmente é fantástico. Parabéns, obrigado pela participação de vocês aí, disponibilidade. Continuando aqui na nossa história, a gente tem aqui o quarto momento, já seria realmente o momento que representaria a festa do casamento. Justamente. Né? Porque a quadrilha junina, ela tem um mote, né? Assim, a gente faz quadrilha para poder festejar o casamento. E aí tem uma referência musical também muito bacana que nos faz pensar um pouco sobre esse momento. Será que deu 20 espigas em cada pé? Alguém falando com São João que fale com São José, ou seja, a responsabilidade de lá atrás, em 19 de março, fazer com que na festa do São João a gente tenha fartura. Fala aí com São José e pede a ele para que ele nos ajude a quando chegar na tua festa, no teu momento, a gente tenha fartura, ou seja, representação lógico, metafórica. Mas assim, Jorge, até isso a gente também pode marcar, né? A interseção. Eu preciso criar a questão do milho que é plantado lá no dia 19 de março, mas os santos, eles não podem passar pelo outro, então é um ciclo. Isso. Primeiro tem um santo que vai plantar, depois o santo vai interceder com outro santo para poder dar uma plantação bacana. Então assim, também isso que a gente queria mostrar no ciclo do milho, não só a plantação, o trabalho, mas a questão religiosa, a questão da vida como um todo, né? Uma relação circular mesmo. Era algo realmente grande, né? Que a gente tinha a intenção de... Eu aprendi uma coisa com Luana Félix, que é uma amiga pessoal muito querida, e ela me explicou o seguinte, ela do teatro, e ela disse, a gente precisa transformar nosso espetáculo em imagem. Então a gente se utilizar de todos os recursos que a quadrilha tem para contar tudo isso que a gente estava querendo mostrar. Era mais uma vez um desafio, apesar de parcialmente eu entender que é um tema que as pessoas olhavam e diziam, é um tema simples, é um tema besta, vai falar da festa do milho. Mas não era essa a intenção que a gente queria trazer para o Arraial, não era essa a intenção que a gente queria apresentar, não é? Com a estética e com a contação da nossa história para 2020. E o ciclo do milho, ele vem de março até, parece o ciclo da quadrilha, a gente não ensaia só em junho. Justamente. Em junho é o ápice, é quando tudo acontece. Em julho a gente decai, a gente morre, a gente estaciona, a gente dorme. Não é? Compartilhar, né? A alegria, o brilho, o amor, na verdade, isso. E não só com a quadrilha, né? Também com o público. Esse momento era exatamente aquele momento que todo mundo ia querer descer da arquibancada e entrar, né, na quadra para fazer parte da nossa festa. Porque realmente a Dona Matuta, ela sempre é pensada
ela é pensada para ser produzida internamente e para ser recebida, né, e ser sentida externamente, de dentro para fora. De representar sentimentalmente tudo que é quadrilha e que o espetáculo solicita para aqueles momentos. Então não existe fórmula. O que a gente está dizendo aqui é simplesmente a contação de um roteiro, né, para vocês. Isso não é uma fórmula de produzir quadrilha. Né? E as pessoas, sim, eu sempre digo a Georgia que a gente tem um trunfo na mão, que são os componentes da quadrilha, Dona Matuta. E fazem realmente acontecer no arraial, acontecer dentro dos ensaios. Quem está dentro da Dona Matuta sabe o que a gente está dizendo. Eu acho que o tema era muito feliz esse ano, porque traduzia o ciclo da própria quadrilha, sabe? Das pessoas que estão ali. Serginho está lá à frente, que transforma as pessoas. Catuxa, o pessoal da produção também, da né, produção, que a gente não pode deixar de tá lá, criando uma relação diferenciada. Então a gente pensa a ideia e vai acontecendo, né, no processo. Aqui é simplesmente uma oportunidade que a gente está tendo de falar um pouco sobre a concepção do espetáculo e como isso ia acontecer e se rebater dentro do arraial. Acaba ficando aberta uma janela para que cada um pense, poxa, caramba, isso aqui ia ficar bacana, ou então isso aqui talvez não fosse funcionar muito bem, né? E por isso o planejamento é algo que é muito importante, que a Dona Matuta procura seguir sempre, né? E muda mesmo, viu? Hoje nós apresentamos a primeira parte, né, de um programa de 4 partes. Então hoje a gente falou um pouco sobre a estrutura da mídia, né, como é que a equipe de marketing e mídia da Dona Matuta trabalha, um pouco também sobre a composição do espetáculo e a apresentação do nosso casal de noivos, né, Ellen e Caio Menezes. Simbora, meu povo! Eu vou botar o chapéu, botar o meu véu, minha saia vou rodar. Vem aqui, eu quero ser o seu pai.